Esses são Sona e Mona e sofrem de uma das condições mais raras do mundo. Como se pode ver, eles estão unidos por aqui, pensam da mesma forma, eles dirigem, trabalham, podem ter uma vida normal. Vamos descobrir. Imagine nascer com o corpo compartilhado, mas com mentes distintas. Agora, imagine que essas duas consciências, unidas para sempre pela carne, discordam em algo mais profundo do que gostos ou opiniões, discordam em identidade sexual. Um deles é heterossexual, o outro, homossexual. E o mais fascinante não é apenas a condição médica rara, são irmãos siameses, mas a condição psicológica e social em que foram inseridos. E, talvez por uma ironia do destino ou por uma estranha bênção, eles nasceram na Índia, e não em um país ocidental. Estamos aqui com um tradutor indiano para complementar o vídeo. Como estão distribuídos os seus órgãos? Separated brain, separated liver one, stomach one. Ou seja, compartilham o estômago, a bexiga e o ânus, e cada um tem seu próprio coração, pulmões e cérebro. Nos disseram que toda a parte direita é controlada por Sona e toda a parte esquerda é controlada por Mona. É como se uma linha fosse traçada bem no meio. Isso? Você? Yes. E você? This. Você? Você não? Isso? Conjoined. Aqui os dois? Me. Aqui. Quem é mais sociável? Dono. Vocês gostam de festas? Dono. Quem é o mais preguiçoso? Dono. Quem é mais responsável? ज़्यादा मैं हूँ. E quem é o mais organizado? मैं. Quem costuma mandar mais dos dois? Então você é o mais tranquilo, certo? Agora vamos pesá-los para ver quanto pesam. Eles pesam como uma pessoa magrinha. Eu tenho cerca de 1,87 m. E eles têm cerca de 1,30 m, 1,35 m, 1,30 m. Vocês devem estar se perguntando como é possível que dois gêmeos nasçam unidos. E isso tem uma explicação simples. A formação de gêmeos siameses ocorre durante o desenvolvimento embrionário, quando um óvulo fertilizado não consegue se dividir completamente em dois embriões. Foi uma operação muito complicada em que a mãe quase morreu. Eles tiveram que abri-la completamente para tirá-los. Mas vocês devem saber que é muito raro que gêmeos siameses nasçam vivos, pois a ocorrência é de 1 para cada 20 milhões de pessoas. E as chances de sobrevivência são de apenas 15%. E também não podem ser separados, pois um pode morrer na divisão e o outro pode morrer em 8 horas. Eles recebem 1 ou 2 salários? Sick. Very bad. Já tentaram pedir 2 salários? This is technically. Eles podem caminhar em 6 patas? Nos explicaram que até os 13 anos eles andavam em 6 patas, ou seja, 2 pés e 4 braços. Mas com muitos anos de prática, conseguiram andar normalmente e se coordenar. Everything is possible. Isso muda tudo. A Índia é, para muitos, um país de contrastes gritantes, ao mesmo tempo em que abriga uma das mais antigas tradições espirituais da humanidade, ainda convive com estruturas sociais duras, castas, religiosidade intensa e um sistema moral profundamente coletivo. No entanto, paradoxalmente, também é um dos lugares do mundo onde o diferente pode, em alguns casos, ser integrado com mais naturalidade do que no Ocidente. E aqui ficamos impressionados porque nos chamaram para dar uma volta de carro. Sim, eles dirigem. I drive good. Sim. Assim seria a posição em que dormem, de costas e meio curvados. É uma posição confortável para eles. Não podem dormir de bruços. Bem, como vocês podem ver, eles estão comendo. Vão comer só isso, que no final não chega a uma porção para uma pessoa. Mas não é muito pouco? No, fine. Sufficient. Vocês sempre comem a mesma coisa? Essa posição é confortável? Yeah. A coordenação deles é incrível. E se, por exemplo, um quer dormir e o outro não? एक सो रहा है एक मोबाइल चला रहा है जैसे. Por exemplo, aqui no sofá eles não poderiam deitar, pois suas costas não cabem. Vocês discutem muito? Yes.
Some works have discussed like powerhouses, fault review. Como compartilham o estômago, se um come pizza e o outro legumes, podem balancear, não? टेस्ट तो अलग अलग है ना, टेस्ट अलग अलग है एंड जब कोई मैं कुछ खाता हूँ ये कुछ खाता चल जाता. Os dois comem um pouco para satisfazer ambos, mas na verdade um poderia estar satisfeito sem comer. E se um pensa em algo, o outro sabe? No. Quando iam para a escola, faziam 2 exames e tinham livros diferentes. Vocês têm 2 celulares? ये गवर्नमेंट का ये पर्सन है. Em geral, dizem que gêmeos têm telepatia. Então vamos fazer um teste para ver o que respondem e se podemos considerá-los a mesma pessoa. Qual é a sua cor favorita? Black. Green. Qual é a sua comida favorita? Pizza. Escreva um número de 1 a 10. 8. 3. Qual é a sua música favorita? मासूमियत बाय सिकंदर सरताज. My favorite song Arijit Singh Sanam. Escrevam o primeiro animal que vier à cabeça. Dog. My name is Lion. De 10 perguntas, responderam igual em 2. Podemos ver que são muito diferentes e não os consideraríamos uma só pessoa. Vocês têm que pagar 1 ou 2 passagens. One ticket. E um menu? Two identity. Yes. Two identity. Apesar da sua condição, eles parecem muito otimistas e felizes, sempre sorrindo, levando a vida com calma e muita simpatia. Quando fazem xixi, os dois sentem? Feeling same. Quando comem e têm que ir ao banheiro. Feeling same. Sense is same. Se não é muita indiscrição, vocês também têm necessidades de satisfação? Yes. Isso é desconfortável para vocês por serem 2 pessoas? ना ये काम नहीं कभी. Some health issues. Doctor says is not. Eles podem ter relações sexuais? Porque na Índia, o que é estranho para nós pode ser visto como expressão do divino, do karma, do dharma ou da vontade dos deuses. Ser 2 em um só corpo pode, lá, ganhar contornos de espiritualidade, de destino, de missão. No Ocidente, por outro lado, a obsessão pela individualidade, autonomia e privacidade poderia transformar esse mesmo caso em um pesadelo existencial e jurídico. 2 irmãos siameses, um hétero e o outro gay, vivendo num corpo compartilhado, despertariam imediatamente discussões inflamadas. Quem tem direito ao prazer? Quem decide com quem o corpo se relaciona? A autonomia de um termina onde começa a pele do outro. Como o Estado, a medicina, a família e a moral pública lidariam com esse paradoxo ambulante? No imaginário ocidental, os irmãos siameses são vistos como aberrações médicas, como acidentes da biologia que precisam ser corrigidos, separados, adaptados à norma. No imaginário indiano, especialmente em vilarejos e regiões ainda profundamente conectadas com o místico, essas mesmas figuras podem ser tratadas com reverência ou temor, não por serem deformações, mas por talvez carregarem uma mensagem divina. Gêmeos unidos pelo destino. 2 almas presas por uma prova espiritual. Seres que nasceram para ensinar alguma coisa aos outros, não para serem corrigidos. Aqui me pediram para ver algumas músicas e disseram que o sonho deles era ser cantores e nos presentearam com essa obra de arte. Amare sanam re, tu mera sanam hua re, karam re. Uau! Muito bom! Sim, eu gosto. Querem ter filhos? Single baby. É provável que nasça também siamês? नहीं पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ही एक ही वो नेगेटिव दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है तो और बेबी तो एक ही होगा ना. Eles são muito curiosos, tocando em tudo o tempo todo e bastante ousados. Depois nos mostraram suas certidões e passaportes. Como lidam com o fato de nunca poderem ficar sozinhos? वो तो एक्चुअल हो गया ना. Se fosse possível, gostariam de se separar? हाँ जो हुआ था समझा. फैमिली का ये था कि फैमिली को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप लोग इनकी परवरिश नहीं कर सकते तो हम लोग आप इन बच्चों को हम लोग 18 ईयर सेक्सुअलिटी रखेगी तो उसके बाद जब ये चाहें तो घर में भी रह सकते हैं चाहें तो यहाँ पे मर्जी रह सकते हैं. Vocês se lembram de uma infância feliz? वंडरफुल. Sim. Como vocês consideram um ao outro? भाई. Quantos anos vivem gêmeos siameses? Depended on God. Ok. Approximately 50 plus.
Okay. Very smelly. Yes. Vocês não precisam tomar remédios? No. No any medicine. E como se sentem quando estão na rua e são o centro das atenções? Vocês gostam? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बिल्कुल भी अच्छा We are very irritated. Vocês têm que ter muita paciência, não é? Yes. O que diriam as pessoas para que entendam a sua situação? पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में उससे ही हम हमारी पहचान ये नहीं अपने हमारे में जो मतलब वो डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं होती जब आप कोई काम कर लेते हो ना कुछ अचीव करना हो तो डिसेबिलिटी इज़ नॉट मैटर Como vocês se imaginam em 5 anos? आगे 5 साल में हमारी तो पहले प्रमोशन ड्यू है वो हम लेना चाहेंगे उसके बाद प्रमोशन के बाद हम कई और काम है सिंगर मुंबई में जाना Vocês são felizes agora? O que mais valorizam na vida? काम को देते हैं और फैमिली को Mas vamos ao centro do dilema. Um dos irmãos é gay. O outro, heterossexual. Como vivem? Como namoram? Como lidam com o toque? Com o desejo? Com o constrangimento? O que acontece quando um se apaixona e o outro não? E se ambos se apaixonam? Por pessoas diferentes? Ou pior, por pessoas incompatíveis com a realidade do corpo compartilhado? Aqui, a sexualidade deixa de ser uma questão privada e se transforma em uma encruzilhada filosófica. O corpo se torna território disputado. O prazer vira um campo de guerra ética. A liberdade de um é a prisão do outro. E vice-versa. Porque cada escolha afetiva não é apenas uma escolha pessoal, mas uma invasão ou uma negociação. Tudo precisa ser discutido. Tudo é vivido a dois. Até o que, para o resto da humanidade, é vivido a sós. Na Índia, esses dois irmãos podem ser acolhidos como uma entidade dupla, complexa, mas não necessariamente trágica. Podem seguir a vida ensinando, trabalhando, convivendo com uma comunidade que já viu de tudo. Podem até ser celebrados como símbolos de resistência, paciência e aceitação. No Ocidente, o mesmo caso talvez gerasse revolta, escândalo e manchetes sensacionalistas. Talvez fossem alvos de campanhas de separação forçada, decisões judiciais, ou se tornassem objetos de estudo, não sujeitos de suas próprias histórias. E mais, a homossexualidade, ainda que legalizada em muitas partes do mundo, ainda é vista com resistência. Em um corpo que carrega dois desejos distintos, um voltado para o outro sexo, outro voltado para o mesmo sexo, a tensão não é apenas entre o ser diferente e o ser aceito, mas entre o ser si mesmo e o ser com o outro, o tempo inteiro. Se em um casal normal já há conflitos entre vontades, em um corpo siamês, esses conflitos se tornam inescapáveis, ininterruptos, intensos. O toque de um é o toque do outro. O ato sexual de um é o corpo do outro também em ato. Quem manda nesse corpo? Quem cede? Quem cala? Quem consente? É aí que a sorte de terem nascido na Índia talvez se revele. Não por haver menos preconceito, mas por haver uma cosmovisão que entende a vida como uma teia interligada de experiências e destinos. Onde o sofrimento não é sinal de erro, mas de missão. Onde os opostos podem coexistir em harmonia, desde que se respeite a dança cósmica da vida. E talvez por isso, esses irmãos tenham encontrado uma forma de viver, de rir, de ensinar, de existir, juntos. No fim, talvez o maior desafio deles não seja sexual, nem social, nem biológico, mas metafísico. Eles nos obrigam a encarar uma pergunta que tentamos evitar. Será que somos mesmo donos de nós mesmos? Ou estamos todos, de algum modo, presos aos corpos, às vontades, aos desejos e aos limites dos outros, mesmo quando acreditamos estar sozinhos? Eles são dois, mas são também um. E talvez, ao observarmos esse paradoxo encarnado, possamos finalmente enxergar o que é viver em sociedade. Ceder, conviver, adaptar, aceitar. Mesmo quando o outro que nos desafia mora dentro da nossa própria pele.